Inscreva-se no canal Neville Goddard Português para receber novos vídeos com interpretações profundas, práticas e atualizadas dos ensinamentos desse grande místico. Ative o sininho para não perder nada. Deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é valioso, e faz com que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos transformadores de Neville Goddard. E se algo fez sentido para você ou se quiser compartilhar uma experiência, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação enriquece toda a comunidade. Gratidão por estar aqui. Vamos juntos transformar a consciência e a realidade. Minha ideia. Você foi informado de que a Terra e todas as coisas que lhe pertencem são apenas manifestações exteriores da minha ideia, que agora está em processo de ser pensada até alcançar a expressão perfeita. Você foi mostrado que minha ideia é responsável por todas as coisas criadas, e que ela é tanto a causa quanto a razão de todas as manifestações, você e seus irmãos e irmãs incluídos, todos os quais foram pensados à existência por mim, o único pensador e criador original. Agora traçaremos o curso dessa ideia desde o início, através de seus vários estágios de expressão na Terra, assim como o processo do meu pensamento dessa ideia até seu estado atual de manifestação. Se você observar cuidadosamente tudo o que se segue, e permitir que eu, dentro de você, dirija todas as suas meditações sobre seu significado interior, será mostrado a você não apenas o método de como criar, pelo pensamento, qualquer coisa que deseje criar, mas também como você veio à existência e ao seu estado atual de manifestação. No princípio, quando, após um descanso de 57 anos incalculáveis, na aurora de um novo dia cósmico, quando a consciência do mundo estava apenas despertando e ainda prevalecia o silêncio da noite cósmica, eu, o pensador, concebi minha ideia. Essa minha ideia de mim mesmo em manifestação, em uma nova condição chamada expressão terrestre, eu a vi completamente retratada no espelho da minha mente onisciente. Nesse espelho, vi a verdadeira Terra brilhando intensamente no cosmos, uma esfera perfeita, onde todas as fases, atributos e poderes infinitos da minha natureza divina estavam encontrando expressão perfeita através do meio de anjos de luz, mensageiros vivos da minha vontade, minha palavra em carne, assim como é no mundo celestial do Eterno. Vi a mim mesmo manifestando-se exteriormente como a natureza, e minha vida como o princípio vivificador e evolutivo por trás de toda manifestação. Vi o amor, o poder criativo divino, como a força animadora e vitalizadora por trás de toda a vida, e meu desejo de dar expressão perfeita a esse amor como a causa potencial e real e a razão do nascimento da minha ideia. Tudo isso eu vi refletido na minha mente que tudo vê e tudo sabe, que só podia ver e refletir a alma das coisas ou sua realidade. Portanto, isso que vi retratado na minha mente era a verdadeira Terra, de fato, seu começo, sua concepção no ser cósmico. Agora, minha consciência é a essência interior de todo o espaço e toda a vida. É a substância real da minha mente que tudo compreende e tudo inclui, cujo centro informador e vitalizador está em toda parte, e seu limite e circunferência em lugar nenhum. Dentro do reino da minha mente apenas, eu vivo, me movo e tenho o meu ser, ela contém e preenche todas as coisas, e cada uma de suas vibrações e manifestações não são senão a expressão de alguma fase do meu ser. Ser é expressar ou exteriorizar. Você não pode imaginar o ser sem expressão. Portanto, eu, tudo o que é, estou expressando, constantemente e continuamente expressando. Expressando o quê? O que mais eu poderia expressar, se eu sou tudo o que é, senão a mim mesmo? Você ainda não pode ver ou compreender a mim, meu ser, mas pode compreender quando eu inspiro com uma ideia. Portanto, se eu sou tudo o que existe, essa ideia, que vem diretamente de mim, deve ser parte de ou uma fase do meu ser em existência ou expressão. Qualquer ideia, uma vez nascida dentro do reino da minha mente, como foi mostrado, imediatamente se torna uma realidade, pois na eternidade do meu ser o tempo não existe. Com você, no entanto, uma ideia primeiro cria o desejo, um desejo de expressar essa ideia, então o desejo impulsiona o pensamento causa ação, e a ação produz resultados, a ideia em manifestação exterior real. Mas, na realidade, eu não tenho desejo algum, pois eu sou todas as coisas, e todas as coisas são de mim. Eu preciso apenas pensar e falar a palavra para produzir resultados. Ainda assim, esse desejo que você sente em você vem de mim, porque é nascido da minha ideia, que implantei em sua mente apenas para que pudesse se manifestar por meio de você.
Na verdade, tudo o que você deseja sou eu, batendo a porta da sua mente, anunciando o meu propósito de manifestar-me em você ou através de você na forma específica indicada por esse desejo. O que é chamado de desejo nas personalidades humanas não é senão a necessária ação da minha vontade impulsionando a expressão da minha ideia em direção à manifestação externa ou ao ser. O que para você pareceria ser em mim um desejo de expressão, é apenas a necessidade da minha ideia de meu próprio ser para existir, ou expressar a si mesma. Portanto, todo desejo verdadeiro que você sente, todo desejo do seu coração, vem de mim e, por necessidade, deve em algum momento, de alguma forma, se realizar. Mas, como eu não tenho desejo, pois eu sou todas as coisas, uma vez que essa ideia de expressar meu ser nessa nova condição nasceu, bastou-me pensar, isto é, concentrar ou focar minha atenção sobre minha ideia e querer que ela se manifestasse, ou, como está dito na minha outra revelação, falar a palavra criadora, e imediatamente as forças cósmicas do meu ser, colocadas em vibração pela concentração da minha vontade, passaram a atrair os elementos necessários do eterno armazém da minha mente, e, tendo minha ideia como núcleo, combinaram, formaram e moldaram ao seu redor esses elementos no que é chamado de forma pensamento de um planeta, preenchendo-o com minha substância de vida, minha consciência, e dotando-o com todas as potencialidades do meu ser. Mas esse ato de pensar produziu apenas uma forma pensamento vitalizada de um planeta, e sua manifestação ainda estava em estado nebuloso no reino do pensamento. A partir de uma forma pensamento, porém, o poder vivificador da ideia interna, com minha vontade focada sobre ela, passou a moldar, formar e gradualmente solidificar em forma material os diversos elementos da substância da vida. Até que minha ideia finalmente brilhou em manifestação substancial no mundo das formas visíveis como o planeta Terra, um meio pronto para expressão viva, e agora capaz de conter e expressar a mim. Esse foi o corpo material preparado pelo meu pensamento, no qual já habitava toda a natureza potencial do meu ser, devido ao poder informador da minha ideia interna. A etapa seguinte foi o desenvolvimento e preparação de vias ou meios através dos quais eu poderia expressar as múltiplas fases, possibilidades e poderes da minha ideia. A evidência externa disso foi o que é conhecido como os reinos mineral, vegetal e animal, os quais, cada um em seu tempo, ao surgir em manifestação, foram desdobrando estados mais elevados e complexos de consciência, que me permitiram expressar cada vez mais claramente as infinitas fases e variedade da minha natureza. Foi nessa fase que eu contemplei minha criação, como está afirmado na minha outra revelação, e vi que era boa. Mas ainda restava o meio final e culminante de expressão. Até esse ponto, embora cada um expressasse perfeitamente alguma fase da minha natureza, todos os meios e vias existentes eram inconscientes de mim, e eram apenas meios de expressão, assim como um fio é um meio para conduzir calor, luz e energia. No entanto, as condições estavam agora maduras para a criação de meios através dos quais meus atributos divinos pudessem encontrar expressão consciente, conscientes não apenas de sua relação comigo, mas de sua capacidade e poder de expressar minha ideia. Foi nesse momento no tempo que você e seus irmãos e irmãs nasceram na existência como expressões humanas, vindo à manifestação como vieram, de forma semelhante a todos os outros meios, em resposta ao meu pensamento concentrado, no qual eu via toda a infinita variedade dos meus atributos em expressão real em formas individualizadas, cada uma manifestando predominantemente alguma fase específica do meu ser, e cada uma consciente de mim, seu criador e expressor. Eu vi você em perfeita expressão, assim como vejo você agora, o você real, um atributo do meu ser perfeito. Pois, na realidade, você é um anjo de luz, um dos meus raios de pensamento, um atributo do meu ser, animado em condições terrenas, sem outro propósito, que não é propósito algum, mas uma necessidade do meu ser, senão a expressão final e completa da minha ideia. No eterno não há tempo, nem espaço, nem individualidade, e é apenas por causa do fenômeno do pensamento nascendo do ventre da mente para o mundo da matéria que surgem as ilusões de tempo, espaço e individualidade, o pensamento, ou criatura, adquirindo a consciência de separação de seu pensador ou criador. Foi então que nasceu a primeira tendência de você pensar a si mesmo como separado de mim. Mas a consciência completa dessa separação só se estabeleceu muito tempo depois. No princípio, quando você assim entrou pela primeira vez na expressão terrena,
obedecendo ao impulso que eu havia enviado através do meu pensamento concentrado. Você, um dos meus atributos, envolveu ou revestiu seu ser com a minha ideia de mim mesmo em expressão como o atributo específico que você representava, sendo você a força animadora dessa ideia. Em outras palavras, minha ideia de mim mesmo expressando esse atributo particular tornou-se então a alma da sua expressão específica. Mas essa ideia ou alma não é você, lembre-se, pois você é realmente uma parte de mim, sendo meu ser em expressão por meio do canal daquele atributo específico. Tendo revestido seu ser com a minha ideia, essa ideia então, por necessidade do seu ser, imediatamente começou a atrair para si a substância do pensamento necessária para a expressão daquele atributo específico, e a construir e moldar essa substância à minha imagem e semelhança. Assim tornou-se um templo sagrado, cheio da minha presença viva, porque habitado por você, um dos meus atributos divinos. Esse templo, sendo a minha imagem e semelhança, e composto da minha substância de pensamento, envolvendo e vestindo minha ideia, é, consequentemente, seu corpo real. Ele é, portanto, indestrutível, imortal, perfeito. É meu pensamento completo, imaginado dentro, contendo minha essência viva, aguardando o momento em que possa vir a expressão externa e assumir forma material. Assim, agora temos: primeiro, eu sou, expressando como você, um dos meus atributos divinos. Segundo, minha ideia de você, um dos meus atributos, expressando em condições terrenas ou sua alma. Terceiro, meu pensamento imaginado de você, formando o templo da sua alma ou seu corpo da alma, no qual você habita. Esses três constituem a parte divina ou impessoal de você, o imortal 3 em 1. Você, meu pensamento latente e ainda assim completamente formulado, moldado à minha imagem e semelhança, ainda não vivificado, e portanto sem conexão com sua personalidade humana, que ainda não nasceu.